Eu estou mostrando aqui uma foto, acho que está saindo aí, vamos ver se vai estar saindo aí a foto, do meu início como pastor. Eu comecei como pastor em 2009, na cidade de Mimoso do Sul, no Espírito Santo. E aí está eu e minha esposa de moto, a XLR. Talvez alguém nunca viu essa moto, né? Foi a que veio antes da Bros, né? Foi a Acho que moto que eu consegui o pastor comprar. tinha uma, mas não era dessa, não. Eu e minha esposa estamos aí, indo para uma cidade a mais de 50 quilômetros, São José do Calçado, fazendo uma semana de oração. Então, tá tudo amarrado aí para ficar uma semana lá na igreja, onde nós tivemos essa semana de oração. Então, você vê que o início sempre é muito difícil, né? Aí a mesma moto, agora numa outra igreja, no mesmo distrito, em Aliança, Nossa, ficava também aí uns 40 quilômetros de distância, um bom pedaço de chão. E aí, depois do culto, nós fomos fazer visita no sábado, uma igreja pequenininha na roça. Então, o início nunca é fácil. De nada que nós vamos fazer, o início é fácil. Agora, nós temos um contraste, né? A igreja cristã, no seu início, a situação foi bem mais simples, né? A igreja cristã, tudo foi mais fácil, aparentemente, né? O início já começou bombando. Ó, abra sua Bíblia agora em Atos, capítulo 2, verso 44. Atos, capítulo 2, verso 44 a 47. Olha o que diz esses versos aí. Verso 44, deixa eu virar aqui a minha página da Bíblia. Diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus enquanto isso, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, você tem uma igreja que repartia os seus bens entre os que precisavam. No momento de pandemia como esse, não havia necessitados dentro da igreja. Que igreja abençoada, ela ia crescendo. Então, parece que o início aqui não foi tão difícil assim, foi próspero, né? Pela descrição desses versos que nós lemos. Mas esse não é o início da igreja cristã. Esse que é o que nós temos que observar. O início foi bem antes. Para isso, nós vamos agora abrir Atos, capítulo 1, verso 8 e 9. Aqui nós temos o texto de envio dos 11 discípulos, né, porque Judas já tinha traído. Atos, capítulo 1, verso 8 e 9, diz assim: mas recebereis poder e... Desculpa, né? É isso. E ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu, ou encobriu dos seus olhos. Essas foram as últimas palavras de Jesus aqui na terra. E suas últimas palavras foi o envio dos 11 para cumprirem a missão, né? E nesse momento, esse envio ele é consolidado no Pentecostes, quando 3.000 pessoas se batizam, e ali nasce a igreja cristã. Mas nós já mencionamos que aqui não é exatamente o início da igreja cristã. Aparentemente seria o envio,
o Pentecoste, o batismo dos 3.000, a fundação da igreja cristã. Mas, na verdade, começou antes a igreja cristã. Na verdade, começou 3 anos e meio antes, quando Jesus chamou os 12 discípulos, não é? E fez um trabalho com esses 12. Ali começa a igreja cristã, 3 anos e meio antes. E como que foi difícil esses 3 anos e meio, o início? Olha, nós temos Lucas, capítulo 9, versos 51 e 56, que diz que Tiago e João, ao eles passarem por um vilarejo de samaritanos que não quiseram receber a Jesus, eles queriam pedir que fogo descesse do céu e consumisse aquelas pessoas. Esses que Jesus estava preparando para iniciar a igreja cristã. Depois, em Lucas, capítulo 9, versos 46, capítulo 22, verso 24, nós temos mencionado 2 situações onde eles criaram uma discussão entre eles, os discípulos, para descobrir quem era o maior entre eles. Nós também temos, em Mateus capítulo 20, a mãe de Tiago e João pedindo a Jesus que no reino terrestre, assim ela imaginava, João e Tiago fossem colocados um de cada lado do trono de Jesus aqui na terra. Também nós temos aqui em Mateus capítulo 26, Jesus no Getsêmani, ele convida Pedro, Tiago e João para irem com ele orarem, naquele momento de tremenda tensão para ele. E eles, quando ele volta e deixou eles orando, ele pediu para eles vigiarem junto com ele, eles estavam dormindo. Outra situação, Jesus, depois de ressuscitar, ainda os discípulos tinham a visão que o reino de Deus seria terreno e não celestial. Então, eles agora, ao verem Jesus ressuscitado, eles perguntam para Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Então, você vê que 3 anos e meio, Jesus foi lutando com esses 12 discípulos, um, inclusive, chegou a trair a Jesus. E mesmo depois da ressurreição, ainda estavam com a visão terrena. Esse foi o início da igreja. Eles só tiveram uma compreensão de qual seria o reino de Deus ou de Cristo no Pentecoste, quando eles foram usados por Deus para batizar 3.000 pessoas. E ao serem usados por Deus, a mente deles se expandiu. E a partir dali eles conseguiram entender de maneira mais clara qual era o reino de Deus e a missão deles como discípulos, né? Aqui nós vemos Jesus durante 3 anos e meio pegando homens simples, né? Jesus não pegou esses homens simples, colocou numa sala de aula, deu um curso de teologia para eles, mas ele pegou esses homens simples, viveu com eles 3 anos e meio e os preparou através de um pastoreio. Pastoreio seria pastorear é cuidar das necessidades, mas de maneira mais especial um discipulado, que discipulado vai além do pastoreio. Ele se preocupa mais em trabalhar a pessoa visando um desenvolvimento da pessoa. Então, Jesus preparou, discipulou aqueles discípulos durante 3 anos e meio na prática, no dia a dia, homens simples, não foi na sala de aula, para serem os apóstolos e dali fazer a igreja cristã iniciar, crescer e prosperar. Eu gostaria de comparar o início da igreja cristã com o início da igreja adventista do sétimo dia, essa igreja que nós pertencemos, né? Que também teve um início maravilhoso, aparentemente, assim como a igreja cristã. O pastor Alberto Tim, ele escreveu a meditação matinal do ano 2018, né? E nessa meditação, no dia 23 de julho de 2018, ele cita um artigo que o pastor Tiago White, esposo de Ellen White, escreveu numa revista chamada Revident Herald, a primeira revista adventista em língua inglesa, né, nos Estados Unidos. Nesse artigo, o pastor Tiago White dizia o seguinte, que em 1849 haviam 100 guardadores do sábado, 1849.
Agora, um ano depois, já havia dobrado, já tinha 200 pessoas. Em um ano, o adventismo cresceu 100%. Já em 1852, passou mais 2 anos, agora o número de adventistas já era 2.000. Ou seja, agora passaram mais 2 anos e a igreja cresceu 1.000% em 2 anos. E em 1863, quando a igreja foi organizada oficialmente, né, a igreja já tinha 3.500 membros. Então, no total de 11 anos, desde 1852 a 1863, a igreja cresceu 175%. Crescimentos enormes, né? E agora, se formos analisarmos o motivo desse crescimento, com certeza nós descobriríamos alguns motivos. Mas aquele que mais se destaca do motivo desse crescimento, eu vou ler agora um trecho do autor Burr, é uma pronúncia americana, né? Eu não sei como seria essa pronúncia adequada. Ele escreveu, na verdade, o livro Como Reavivar a Igreja do século XXI. Nós temos esse livro, né? Podemos disponibilizar depois. Ele diz assim, sobre o início da Igreja Adventista, esse período de grande crescimento. Como as igrejas locais não tinham pastores fixos, todo o dízimo era enviado para a manutenção dos implantadores de igrejas e evangelistas, que estavam criando novos trabalhos. Igrejas estabelecidas não sentiam necessidade de um pastor. Elas mantinham sua vida cristã sozinhas, exatamente como faziam os cristãos primitivos. Isso não foi um desenvolvimento no advento, mas uma estratégia deliberada baseada em seus estudos do Novo Testamento. Em outras palavras, a igreja, no seu início, entendeu, baseado na igreja cristã do Novo Testamento, que os pastores deveriam desenvolver um trabalho de apóstolos, ou seja, de evangelizar em novas frentes, novos lugares, mantidos pelo dízimo, e os membros locais é que deveriam cuidar da igreja daquele local. Então, os pastores tinham liberdade para evangelizar, e isso fazia com que a igreja prosperava, né? Porque os pastores desenvolviam um trabalho de apóstolos, como assim era na igreja cristã, né? E qual foi o problema que logo a igreja adventista começou a ter? Assim que ela foi crescendo, se organizando, qual foi o problema que ela começou a ter? Então, eu vou ler com vocês agora um texto aqui de Ellen White. Eu vou colocar aqui na tela para vocês poderem acompanhar, tá? Esse texto. E acompanharam com a gente aí, tá bom? Deixa eu pular essa foto aqui, que vocês já viram. Tá aqui, ó. Esse texto de Ellen White tá no livro Testemunhos para a Igreja, página 30, volume 6. Ela diz assim, ó, você pode acompanhar aí. Como as igrejas locais não tinham pastores fixos, todo o dízimo era enviado para a manutenção dos implantadores de igrejas e evangelistas. Quer dizer, desculpa, essa daí eu já li, deixa eu pular aqui, é esse daqui, me perdoe. Agora, esse aqui é o Genuíno Testemunhos para a Igreja. Diz assim, ao viajar pelo sul, em caminho para reuniões, vi uma cidade após outra que ainda não havia sido trabalhada. Por quê? Os pastores estão rondando entre as igrejas que conhecem a verdade, enquanto milhares perecem sem Cristo. Em vez de conservar os pastores trabalhando pelas igrejas que já conhecem a verdade, digam os membros das igrejas a esses obreiros, e de trabalhar pelas almas que perecem nas trevas. Nós mesmos levaremos avante os trabalhos da igreja. Nós realizaremos as reuniões e, estando em Cristo, manteremos vida espiritual. Trabalharemos pelas almas que estão ao nosso redor
e elevaremos nossas orações e mandaremos nossas ofertas para manter os obreiros nos campos mais necessitados e destituídos de auxílio, né? Então, o problema que começou a ter na igreja é que os pastores começaram, em vez de ser apóstolos, ficarem nas igrejas cuidando dos membros, né? Então, os membros foram atrofiando, não se desenvolviam, e também novas frentes não eram abertas, né? A ideia que parece que Ellen White está apresentando aqui hoje, aqui nesse texto, melhor dizendo, né? Ela está falando aqui de uma época, né, passada, mas a ideia que parece que ela está aqui desenvolvendo é de que os membros eles devem cuidar da igreja local, porque eles estão ali onde a igreja está, eles estão estabelecidos, suas raízes, suas famílias, eles cuidam da igreja, cuidam das atividades evangelísticas em torno da igreja, né? Mas os dízimos, eles enviam para os pastores para exercerem um trabalho de apóstolo, ou seja, evangelizarem em lugares onde esses membros não vão. Então, os dízimos é uma forma do membro fazer o trabalho onde ele não pode ir, já que ele tem residência fixa. Então, essa é a ideia que ele está passando aqui. E como que está funcionando a Igreja Adventista hoje? Então, hoje nós temos uma membresia que tem assumido a sua parte no culto, no cuidado da igreja, né? Na verdade, as igrejas são cuidadas pelos membros, seus membros. Mas, por outro lado, nós temos uma membresia também dependente do pastor distrital, né? E qual o resultado de ter membros dependentes de um pastor distrital? Esses membros, assim como membros de um corpo, porque a igreja, na Bíblia, é comparada a um corpo, esse membro que não é usado, eu não sei se você passou pela experiência já de ter uma parte do corpo engessada, a gente engessou o pé 3 vezes, e depois você vai tirar o gesso, você não consegue colocar no chão, demora mais de um dia, algumas vezes você consegue colocar o pé no chão de novo, porque o membro ele vai se atrofiando. Então, o membro da igreja que não está ativamente envolvido, ele se atrofia espiritualmente, né? Ele deixa de crescer espiritualmente, de ser usado por Deus, assim como os apóstolos foram usados no Pentecoste. Porque quando os apóstolos foram usados por Deus no Pentecoste, a visão deles se ampliaram. E quando o membro da igreja não vive a experiência de ser usado por Deus nos seus dons, ele fica com também a visão atrofiada, ele não se desenvolve espiritualmente. E aqui tem um texto agora de Ellen White, forte para mim como pastor. Ela diz o seguinte nesse texto, né? Poderoso, né? É um texto curto, vou pedir que você acompanhe aqui comigo agora. Ela diz assim, ó, nesse texto: se os pastores saíssem do caminho, se eles fossem para novos campos, os membros seriam obrigados a levar as responsabilidades e sua capacidade aumentaria com o uso. Nós temos visto um discurso, né? Eu já vi bastante esse discurso, de que cada igreja deveria ter um pastor, assim como os evangélicos. Mas, na verdade, quanto mais pastores oficialmente, distrital, que recebem do dízimo para isso, mais os membros vão se acomodando e se atrofiando espiritualmente. Então, Ellen White deixando bem claro que nós, como pastor, devemos sair da frente, deixar a responsabilidade na mão dos membros, para que esses, ao serem usados por Deus, cresçam espiritualmente e se desenvolvam, né? Desenvolvam as suas habilidades espirituais, os seus dons também. Então, qual é a conclusão que nós devemos tirar para hoje, para o nosso trabalho hoje aqui do Distrito de Aparecida? Qual é a proposta que estamos trazendo para vocês a partir de hoje? Tendo em vista a Igreja Cristã no seu início, tendo em vista a Igreja Adventista no seu primórdio. Bom, eu sou o pastor distrital no momento. Então,
O meu papel deve ser assessorar os pastores locais. Quem são os pastores locais? Os anciãos. Cada ancião é um pastor local, né? E eu, como pastor distrital, estarei assessorando e, ao mesmo tempo, estarei desenvolvendo novas frentes evangelísticas da igreja. Cada ancião vai ter o seu rebanho. Qual é o rebanho do ancião? A sua igreja, o local. Ele está estabelecido com a sua família. Já o pastor distrital, então tem o distrital e tem o local. O distrital, ele não tem raízes naquela cidade, então ele terá uma liberdade de encarar novas frentes evangelísticas, né? E ele é preparado para isso, ou deve ser preparado para isso, e ele precisa da prática também para ser preparado, assim como os apóstolos precisaram da prática, porque não é a teoria exatamente que nos prepara. Agora, e o trabalho do ancião, como pastor local? Ele vai assessorar os líderes de pequeno grupo, porque cada pequeno grupo será um rebanho dentro da igreja, um rebanho menor, e cada líder de pequeno grupo é um pastor desse pequeno rebanho. Porque quando nós estamos falando de pastoreio exige tempo para discipular, para cuidar, para orientar, para desenvolver, assim como Jesus gastou 3 anos e meio vivendo com aqueles homens. Então, há um processo para desenvolver uma pessoa, para habilitá-la para o trabalho do Senhor. E o batismo é o início desse processo. E para isso, precisa de um pastor com poucas ovelhas, para ele conseguir acompanhar, assessorar essas pessoas de perto. E esse pastor é o líder de pequeno grupo, que vai pastorear o seu rebanho, né? E esses líderes de pequeno grupo vão estar sendo pastoreados pelo seu ancião local. E cada pequeno grupo vai ter como um dos seus momentos principais para desenvolver os membros do seu pequeno grupo, as ovelhas, para crescer espiritualmente, vai ser os encontros no sábado para estudar a lição, de maneira presencial ou online. Então, cada PG se encontra no sábado, vai ser um dos pontos principais para estudar a lição, e ali o líder de pequeno grupo, junto com o professor da escola sabatina, vão desenvolver os membros desse pequeno grupo. Então, se o seu pequeno grupo não está funcionando, não tem um grupo de WhatsApp nesse momento online, ou Zoom, nós vamos dar o treinamento, como usar o Zoom e etc. Você pode usar no seu pequeno grupo, fazer um encontro no sábado de manhã com ele. Esse grupo está disperso. A ideia, muitas vezes mais fácil, é nós fazermos um culto, como estamos fazendo agora, para todo mundo, inclusive da lição. E aí todo mundo assiste da sua casa. Mas assistir um estudo da lição não quer dizer que eu estou sendo discipulado, desenvolvido. Então, a nossa proposta não é ter cultos para oferecer simplesmente para as pessoas, mas é para que alguém, um pastor, esteja pastoreando esse membro da igreja. Agora nós vamos encerrar. O Leandro, está aí, Leandro? Eu queria que, com 2 minutinhos, Leandro, você falasse para nós como que está o pastoreio na igreja de Ubirajara através dos pequenos grupos. Porque até onde eu sei, vocês estão realizando os pequenos grupos online. E como que está funcionando aí na sua igreja? Como é que está a experiência aí da sua igreja? 2 minutinhos, Pastor, compartilhe conosco. no início, com tudo novo é meio complicado, houve um pouco de resistência. Mas, graças a Deus, o pessoal, com o passar do tempo, acostumou. E está uma bênção. Eu, graças a Deus, tenho o privilégio de liderar que está uma maravilha. Nós funcionamos como forma de culto normal. Cantamos louvores. Hoje, por exemplo, já fizemos a escola sabatina, já falei dos dízimos das ofertas, recolhemos a oferta da escola sabatina também, separada. Então, está uma maravilha, graças a Deus. E como é que vocês estão fazendo aí os encontros do pequeno grupo? Qual a estratégia que vocês estão usando que está dando certo? Não, eu particularmente como líder, durante a semana eu vou motivando os irmãos.
falando dos horários, para ficar atentos. Hoje, dia de hoje, sábado, eu faço a chamada da escola sabatina normal, sempre motivando, e está dando certo. Então, você vê aí que nós vamos se esforçar, ou seja, o Leandro está se esforçando para ser um pastor, né? E ele está pastoreando o seu rebanho, que é o seu pequeno grupo.